Olá, hoje iremos acompanhar o Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 13, do versículo 36 ao 43. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São João Crisóstomo escreveu: O Senhor tinha falado ao povo por parábolas para encorajá-lo a fazer-lhe perguntas, e embora o Senhor falasse muitas coisas em parábolas, ninguém lhe perguntou e, portanto, ele os despediu. Por isso continua. Aí, o povo se despedindo, ele voltou para casa. Mas nenhum dos escribas o seguiu, pelo que fica claro que, ao seguirem o Senhor, eles não tinham outro objetivo senão surpreendê-lo em seus discursos. Outras vezes os discípulos queriam saber e tinham medo de perguntar, mas agora perguntam-lhe com toda a liberdade e têm confiança por causa daquelas palavras. Foi-te dado conhecer o mistério do reino de Deus, em Marcos capítulo 4, versículo 10. É por isso que cada um, individual ou separadamente, lhe pede, para não se assemelhar à multidão, a quem este dom não foi concedido. E deixam a parábola do fermento e da mostarda, como mais clara, e perguntam-lhe sobre a parábola do joio, porque está mais relacionada com a parábola da semente e diz outra coisa. O próprio Senhor revela-lhes o significado desta parábola, dizendo-lhes: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Na verdade, é obra do diabo misturar o erro com a verdade. E continua: a colheita é a consumação do século. Ele diz em outro lugar, mas falando dos samaritanos: Levantai os olhos e considerai as regiões que já estão brancas para a colheita, em São João, capítulo 4, versículo 35. E a colheita, verdadeiramente, é grande, os seus trabalhadores são poucos. Em São Mateus, capítulo 9, versículo 37. São Lucas, capítulo 10, com palavras nas quais expressa que a colheita já chegou. Como então diz aqui que chegará? Porque a palavra colheita é entendida num sentido diferente. Ali, em São João, capítulo 4, se diz: um é o que semeia e outro é o que colhe. E aqui se diz que é você mesmo quem semeia e quem colhe. Quando estabelece a distinção entre quem semeia e quem colhe, diferencia os apóstolos, não de si mesmo, mas dos profetas, porque o próprio Cristo é quem semeou por meio dos profetas entre os judeus e os samaritanos. Ele considera, então, sob dois aspectos nesta passagem, as palavras semente e colheita. Assim, quando fala de obediência e persuasão da fé, usa a palavra colheita, porque é a perfeição das coisas. Mas quando se trata do fruto que vem da escuta da palavra de Deus, clama pela consumação da colheita, como acontece neste lugar. Também pode ser entendido do reino da Igreja Celestial, e então o castigo é duplo, a saber, a perda da glória, conforme as palavras, e levarão todos os escândalos do seu reino, isto é, para que os escândalos não entram em seu reino, e a tortura do fogo segundo estes outros, e eles os lançarão na fornalha de fogo. Veja o amor inefável de Deus pelos homens. Ele é rápido em conceder graças e lento em punir.
Quando semeia o faz para si mesmo e quando pune o faz pelos outros, pelos anjos que envia para esse fim. E continua, haverá choro e ranger de dentes. Não porque brilhem apenas como o sol, mas o Senhor usa esses exemplos conhecidos, porque o sol é a estrela que brilha mais que todas as outras. Ajude este canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Até amanhã!